Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Saudamos carinhosamente a todos, que a união que se forma neste momento possa favorecer para que cada um receba o alimento espiritual em benefício da harmonia e da paz. As lições do Evangelho trazem sementes de esclarecimentos, que saibamos recolhê-las e que tenhamos o auxílio dos benfeitores para conseguir
visualizar a sua importância e nos esforçarmos para colocá-las como norma e regra de conduta no nosso dia a dia. Assim, sob o amparo do Senhor Jesus e dos dirigentes espirituais da Casa de Irmã Lina, damos início ao trabalho de hoje. Com muita alegria, vamos manter a nossa atenção na explanação do Evangelho que está sob a direção da expositora Alessandra. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Hoje trago informações contidas no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Há muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho inicia este capítulo com uma fala de Jesus que está no Evangelho de João. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Esta é uma mensagem de esperança de Jesus para conosco, onde ele afirma que preparará um lugar para nós, para que estejamos juntos dele. Jesus, o governador do nosso orbe, é um espírito já evoluído, em condições de habitar planos celestiais. Ou seja, Jesus nos buscará para habitarmos as moradas celestiais ou divinas, mas a condição para isso é a nossa evolução, determinada pelo nosso progresso intelectual e principalmente moral. A casa do Pai é o universo, onde circulam os diferentes mundos do espaço infinito. O Evangelho nos apresenta duas visões para esta mensagem de esperança que Jesus nos deixou. A primeira visão é a pluralidade dos mundos habitados que oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu grau de adiantamento. A qualificação dos mundos é relativa, mas o Evangelho nos apresenta uma classificação geral a esse respeito, que são os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, ainda selvagem e bárbara, os mundos de expiações e provas, onde o mal predomina porque são almas necessitadas de entenderem a dor do mal que causaram. Então, a evolução ocorre pela dor e o sacrifício. Mundos regeneradores, onde almas em expiação colhem novas forças. Mundos felizes, onde o bem predomina e os espíritos têm a forma humana jamais embelezada, aperfeiçoada e purificada. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem predomina. Morada de Jesus. Na medida em que os espíritos evoluem, passam dos mundos inferiores para os mundos mais avançados. A Terra, neste momento, está passando por uma transição planetária. Esta transição consiste no fato de que o mundo eleva seu patamar. Por exemplo, a Terra é um mundo de expiações e provas, se transformando em um mundo de regeneração. Nos mundos mais avançados que o nosso, a superioridade moral e inteligente é que distingue os homens e dá autoridade a eles. Esta autoridade é respeitada e exercida com justiça. O homem procura elevar-se apenas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Na medida em que o espírito se eleva e se depura, o horizonte dele se ilumina e ele passa a compreender o bem que tem diante de si e o mal que ficou atrás de si. A segunda visão que o Evangelho nos apresenta é os diferentes estados da alma na erraticidade.
fala-se do estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, o espírito desencarnado. Ou seja, há várias moradas na erraticidade também, e segundo o espírito seja mais ou menos depurado, e mais ou menos desligado dos laços materiais, são infinitas as variedades dos meios em que se encontram, dos aspectos das coisas, das sensações que experimentam, das percepções que possuem. De um lado, os espíritos maus e culpados não podem se distanciar da esfera em que viveram. Permanecem nas trevas. São atormentados de remorsos e de lamentações, permanecendo sós, sem consolação e separados dos objetos de suas afeições, gemendo sob o constrangimento dos sofrimentos morais. Por outro lado, os espíritos felizes e justos se elevam e percorrem o espaço e os mundos, gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Reúnem-se àqueles que amam, enfim, gozam as doçuras de uma indizível felicidade. Estes são os conceitos básicos deste capítulo do Evangelho. Com estes conceitos, somos capazes de olhar para nós mesmos, para o mundo de expiações e provas em que habitamos, para o mundo de regeneração em que o planeta Terra está se tornando, e aprofundar o nosso autoconhecimento, que, segundo a orientação do Livro dos Espíritos, é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Nós habitamos o planeta Terra junto com uma pequena fração de toda a humanidade. Toda a humanidade habita também em outras moradas do universo. Aqui na Terra, há espíritos apenas saídos da infância, raças selvagens e raças semicivilizadas, que vêm por motivos de educação, pois em contato com espíritos mais avançados, desenvolvem-se intelectualmente. Nesses espíritos, o senso moral é mais rude. No mundo de expiações e provas, os espíritos em expiação são os espíritos estrangeiros, que foram excluídos de outros mundos em razão de sua obstinação no mal, e porque eram causa de perturbação para os bons. Aqui, a missão desses espíritos é fazer avançar os espíritos mais atrasados. Os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, aquelas raças para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nessas raças mais sensibilidade. A Terra é um planeta hospital, um subúrbio, uma escola, uma penitenciária, uma região malsã que acolhe espíritos humanos que aqui estão para curarem-se de suas enfermidades morais, e que também serve de lugar de exílio para estes espíritos rebeldes à lei de Deus. Os espíritos estrangeiros e rebeldes estão na Terra para expiar suas faltas através do trabalho penoso e pelas misérias da vida, até conquistarem mérito para poderem partir para mundos mais felizes. Na Terra, esses espíritos estrangeiros têm que lutar contra a perversidade dos homens e contra a severidade da natureza, duplo e penoso trabalho que faz desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Assim Deus, em sua infinita bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. O mundo de regeneração em que a Terra está se transformando é a calma após a tempestade. O homem mais espiritualizado
compreenderá que há alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos delas. Alegrias na verdadeira vida, a vida espiritual. Na vida espiritual, o espírito estará entregue aos sentidos de um perispírito puro e celeste que aspira às energias de amor e caridade emanadas por Deus. Mas, sendo um mundo de regeneração um mundo material, o homem ainda é falível e, quando não avança, recua, podendo voltar aos mundos de expiações, sofrendo novas e mais terríveis provas. À noite, na hora do repouso, contemple a Deus e peça que um mundo regenerador abra as suas portas para lhe receber após a expiação na terra. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam também progridem moralmente. Deus, pela sua bondade, quer que tudo engrandeça e prospere. Esta é a lei. Assim, a Terra, seguindo esta lei, atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Este é o caminho para chegarmos à morada de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Alessandra, são muitos os agradecimentos por tão importantes esclarecimentos que foram salientados. Que Jesus ilumine ainda mais os seus caminhos. Passamos para as nossas vibrações. Que este foco de luz que se formou aqui na casa de Irmã Lina possa espargir raios direcionando para todas as necessidades do planeta Terra. Sejam para os países, governantes, pesquisadores, os trabalhadores de modo geral. Fagulhas de alívio, de fortalecimento, de aceitação recaiam sobre todos os enfermos, amenizando as suas dores. Que não faltem os recursos materiais para estes atendimentos. Que as equipes multiprofissionais que atuam nas frentes destes trabalhos recebam as inspirações para fazerem o melhor. Que todas as criaturas tenham muito claro a ciência da sua responsabilidade, onde quer que se encontrem e o que quer que estejam fazendo. Uma vez que os retornos virão logo mais à frente. Que sejam iluminadas ainda mais as casas de orações, prontos socorros espirituais para atender e amparar encarnados e desencarnados. Que as luzes que se formaram em torno dos nossos lares possam aí permanecerem, trazendo a segurança, o entendimento e a compreensão entre todos. Cientes das maiores carências que o plano espiritual possa recolher fagulhas de amor aqui da casa de Irmã Lina e direcionar para amenizar as situações afligentes. Que todos que participam desta casa pequenina direcionem neste momento o seu pedido, na certeza e na confiança que o melhor será encaminhado.
agradecemos aos nossos queridos benfeitores, seareiros sempre atentos e muito presente nos nossos trabalhos. Rogamos a Jesus por cada um deles e pedimos assim a permissão para que o nosso trabalho seja encerrado. Luz e paz no coração de todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que assim seja.